Oi, crianças, tudo bem? Eu estou aqui para mais uma linda história e hoje eu vou contar para vocês a história das primeiras pessoas que falaram outras línguas, outros idiomas. Pois é, há muito tempo atrás existia apenas um modo de falar e quando surgiram outras línguas, outros idiomas, aquilo causou uma confusão. Vocês querem saber como isso aconteceu? Então venham comigo, porque eu já vou contar. Olá, eu sou a tia Eliene. Sejam bem-vindos aqui no nosso cantinho de histórias. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva e dá o seu joinha. Assim você vai estar ajudando a outras crianças conhecerem a palavra de Deus. Combinado? Então vamos começar? Houve um tempo em que Deus falou para Noé construir um grande barco, porque ele ia mandar uma chuva muito forte, um dilúvio. E Noé obedeceu à voz do Senhor e fez tudo como ele havia mandado. Assim, Noé, sua esposa, seus filhos e as esposas dos seus filhos entraram na arca e escaparam do castigo de Deus. Apenas Noé e a sua família foram salvos, porque eles obedeceram à ordem do Senhor. Deus amava Noé e a sua família também. Por isso, ele preparou um meio para que eles fossem salvos. Deus ama você também. Deus é o Criador de tudo que existe. Eu vou ler um versículo para vocês que está em Neemias, capítulo 9 e versículo 6, que diz assim: Só tu és Senhor. Tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles. E tu os preservas a todos com vida. Deus fez as montanhas, fez as árvores, os rios, os animais. Ele é o Criador de tudo que existe. E Ele fez você também. Você é criação especial de Deus. E porque Ele te fez, Ele te conhece. Ele sabe onde você está agora. Ele sabe os seus pensamentos, Ele sabe tudo o que acontece com você. Mas Deus conhece também o seu pecado. Deus é todo poderoso, Ele é santo e habita no céu. E apesar do seu pecado, Deus deseja que você vá morar com Ele um dia. Ao saírem da arca, Noé e a sua família, eles tinham que povoar a terra. Esta era a ordem do Senhor. Então, eles começaram a plantar, colher, e aquelas famílias também tiveram filhos. E dessa maneira, eles foram povoando a terra, mas isso demorou bastante tempo. E do meio daquela família surgiu um grupo de pessoas que tinham umas ideias muito estranhas. Sabe o que eles queriam? Eles queriam ser famosos. Crianças, naquela época já tinha gente querendo ser famosa. E então eles tiveram uma ideia. Decidiram construir uma cidade. E não apenas isso, eles queriam construir uma torre que chegasse aos céus. Aqueles homens queriam construir a cidade para não serem espalhados sobre a terra, mas para ficarem juntinhos num lugar só. Eles estavam desobedecendo a ordem de Deus, porque Deus havia dito que eles deveriam povoar a terra. E além de estarem desobedecendo a ordem de Deus, eles também estavam querendo fama. Então eles chamaram todos aqueles que tinham a mesma ideia, o mesmo pensamento que eles. E eles então foram para o lugar que eles consideravam mais apropriado para começar aquela grande obra. E quando chegaram lá,
eles começaram construindo a cidade. E foram construindo. Começaram também a construir aquela torre. E de repente, aconteceu algo que eles não esperavam. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que eles estavam fazendo. Deus não estava aprovando a atitude daqueles homens, porque eles estavam desobedecendo o Senhor. E além disso, estavam em busca de fama. Eles eram soberbos. Sabe o que é soberba? É orgulho. Eles estavam querendo se destacar. Eles estavam querendo ser os mais importantes. Deus não aprovou a atitude daqueles homens. Eles estavam pecando. Pecado é tudo que desagrada a Deus. E a Bíblia diz em Romanos, capítulo 5 e versículo 12, porque todos pecaram. E isso inclui você. Todos inclui você e eu. Nós somos pecadores. Por exemplo, Deus ordenou que os filhos devem obedecer os seus pais. Então, quando você os desobedece, você está desobedecendo o mandamento de Deus. Deus também disse que nós não devemos mentir. Então, se você mente, você está desobedecendo mais uma vez o mandamento do Senhor. De fato, você merece ser castigado por causa do seu pecado. E sabe qual é o castigo para o pecado? A Bíblia diz que o castigo para o pecado é ficar separado de Deus para sempre, num lugar de punição. Mas apesar do nosso pecado, Deus nos ama muito. Por isso ele mandou o seu Filho, o Senhor Jesus, a este mundo para sofrer a punição em nosso lugar. Em 1 Pedro, capítulo 2 e versículo 21, está escrito: Cristo sofreu em vosso lugar. O Senhor Jesus sofreu em nosso lugar. Ele não merecia sofrer. O Senhor Jesus não merecia morrer. Ele nunca fez nada de errado. O Senhor Jesus nunca pecou, porque ele é Deus. Mas ao morrer naquela cruz, ele estava pagando a punição que você e eu merecíamos. O Senhor Jesus morreu naquela cruz. Ele foi sepultado, mas ao terceiro dia, Jesus venceu a morte. Ele está vivo no céu. E é por isso que ele é o único que pode nos livrar da punição do pecado. Mas para isso, você precisa confiar completamente no que ele fez por você na cruz. Deus então resolveu parar com aquela obra que aqueles homens estavam fazendo. E sabe como que Deus fez isso? Ele fez com que cada um daqueles homens falasse uma língua diferente. Assim, se alguém pedisse, por exemplo, alguém que estava lá em cima da torre, pedisse massa, eles mandavam tijolo. E aquilo foi gerando uma confusão muito grande entre eles, porque ninguém entendia ninguém. Não dava mais para continuar aquela obra, porque não havia entendimento entre eles. Cada um falava uma língua diferente. Não dava nem mesmo para morar na mesma cidade, porque ninguém estava se entendendo. E como resultado daquela confusão que houve entre eles, por causa das diferentes línguas, sabe o que eles fizeram? Cada um foi embora para um lugar diferente. Não dava para continuar ali. O plano deles de ficarem juntos na mesma cidade não funcionou. E tudo isso porque eles desobedeceram a ordem de Deus. Se você já recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador, preste atenção. Você precisa crescer em obediência ao Senhor. Obedeça a palavra de Deus. Não basta apenas conhecer vários versículos, muitas histórias da Bíblia.
Não, é preciso obedecer. Eu vou ler para vocês o versículo que está em João, capítulo 13 e versículo 17, que diz assim: Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Então o Senhor Jesus está dizendo que se nós sabemos essas coisas, se nós conhecemos a sua palavra, nós precisamos obedecer. Precisamos obedecer a palavra de Deus. Então pensa bem, o que você tem deixado de obedecer ao Senhor? Não adianta você memorizar vários versículos e quando a sua mãe pede para você fazer alguma coisa, você fingir que nem ouviu. Ou fazer de cara feia, reclamando. Não é verdade? É preciso obedecer. Só assim você será bem-aventurado, mais que feliz. Então, se você já recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador, obedeça a palavra de Deus. Mas e você que ainda não recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador? O que você está esperando? Você ainda não entendeu que é pecador e que está separado de Deus? Eu espero que você já tenha entendido que o seu pecado te separa de Deus e que o Senhor Jesus morreu naquela dura cruz pagando o castigo pelo seu pecado. Então aproveite esse momento e receba o Senhor Jesus como seu Salvador. Você recebe o Senhor Jesus como seu Salvador quando você confia nele completamente. Olha o que está escrito em João, capítulo 1 e versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, se você quer ter o seu pecado perdoado, receba o Senhor Jesus. Confie nele completamente, naquilo que ele fez na cruz por você. Ore e diga ao Senhor que você deseja recebê-lo em sua vida, em seu coração. O Senhor vai te ouvir, mas não perca a oportunidade. A hora é agora. E aí, vocês gostaram de conhecer a história de como surgiram as diferentes línguas? Eu espero que sim. Mas não saiam daqui sem dar o seu joinha. É tão simples, não é mesmo? E assim você vai estar ajudando também outras crianças que ainda não conhecem a palavra de Deus. E se ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal e compartilhe os vídeos com outras crianças. Combinado? Grande beijo e até a próxima. Tchau, crianças!